a gente parou, né, na parte dos embargos de declaração como mecanismo de pré-questionamento. Professora, o que é isso? Então, vamos lá, tentar entender o que são os embargos utilizados para fins de pré-questionamento. Só que, antes disso, eu preciso explicar um monte de coisas para vocês entenderem o que é pré-questionamento, tá? Então, vamos lá. Eu vou meio que escrever aqui para vocês poderem ver, tá? Bom, quando eu tenho aqui, né? Quando eu chego lá no tribunal, eu tenho dois recursos que, para mim, são os recursos dos tribunais superiores, beleza? Eu tenho o STJ, e tenho o STF, que são os tribunais superiores, tá? Quando eu falo desses dois tribunais, o que eu estou me referindo? Se eu tiver que recorrer para o STF, o recurso cabível vai ser o recurso extraordinário, que é o RE. O STJ, por sua vez, o recurso cabível para ele é o RESP, que é o recurso especial. Beleza? Só que ambos os recursos, tá? Tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário, eles têm alguns requisitos que são específicos de admissibilidade. Ou seja, na hora que o julgador vai analisar se aquele recurso vai ser admitido ou não, além dos requisitos gerais que a gente viu, né? Legitimidade, tempestividade, custas e etc. Além de tudo isso, eles têm requisitos que são próprios deles, tá? Dentre esses requisitos, um requisito que é próprio de ambos os recursos é exatamente o requisito do pré-questionamento. O que significa o pré-questionamento? Pré-questionamento significa discutir antes a questão que supostamente eu vou estar trazendo nos recursos superiores. Então, significa dizer que eu preciso questionar. Questionar o quê? Eu tenho duas questões aqui que eu posso trazer, certo? Eu tenho para o STF a questão constitucional, tá? Vou trocar a cor aqui. A questão constitucional. E tenho para o STJ a questão infraconstitucional federal. Tá? Então, se no STF eu tenho a questão constitucional, no STJ, por sua vez, eu tenho exatamente a questão infraconstitucional. Tranquilo? Isso tudo partindo daqui. Eu quero discutir. Se eu quero chegar no STF, é porque eu tenho uma violação à norma constitucional. Se eu quero chegar ao STJ, é porque eu tenho uma violação à norma infraconstitucional federal. E aqui, gente, questão de direito, tá? Não estou falando de fato, não. Aqui é só questão de direito. Tem uma violação a uma norma efetiva, a um direito, a uma questão, uma normatização, um ato normativo, né, que viole a Constituição Federal ou que viole a questão, uma norma infraconstitucional federal. E quando eu falo de norma infraconstitucional federal ou de norma constitucional, eu posso aqui estar me referindo, inclusive, à própria interpretação dessa norma. Tá ok? Só que, para que eu chegue neles, eu preciso comprovar que essa questão constitucional ou essa questão infraconstitucional federal foi pré-questionada. O questionamento final eu vou fazer aqui, nos recursos especiais extraordinários. Mas eu preciso trazer à discussão essa questão antes. E em que momento eu trago essa questão à discussão? Perceba que essa questão à discussão eu só configuro quando eu efetivamente levo essa questão para ser discutida no tribunal
segundo grau. Tá? Quando eu chego no tribunal de segundo grau, é que eu consigo mostrar. Né? Eu vou questionar essa matéria no tribunal de segundo grau e esse tribunal tem que se manifestar a respeito da matéria. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um somatório de duas situações. Eu tenho provocação. Que provocação é essa? Sou eu pré-questionando, mais manifestação do tribunal. Tá? E aí, nesse sentido, quando eu tenho provocação mais manifestação, eu tenho a configuração do... Nesse momento, quando eu falo de pré-questionar, significa que eu provoquei, que eu peguei e questionei o tribunal de segundo grau a respeito daquela matéria constitucional ou matéria infraconstitucional. E o tribunal, por sua vez, na decisão do recurso, ele se manifestou acerca daquela minha provocação. Ele não está decidindo se há violação ou se não há violação. A ideia não é essa, a ideia é só que ele se manifeste. Por quê? Porque o fato de eu questionar, o fato de eu estar questionando aquilo no meu recurso é porque eu estou pensando no recurso futuro, que é o recurso superior. E aí eu vou trazer para vocês a questão da prova. Lembra quando o Joaquim, nas razões do recurso de apelação dele, ele alegou que aquele ato normativo seria inconstitucional? Vocês lembram disso? E aí, naquele momento ali, quando ele argumenta aquilo nas razões do recurso dele, o que ele está fazendo é pré-questionar. Ele está pré-questionando a questão de constitucionalidade para configurar o requisito de admissibilidade para o recurso extraordinário. Então, o que acontece? Quando o Joaquim ele vem nas razões do recurso e coloca a questão do ato normativo como inconstitucional, o que ele está sinalizando é exatamente que ele vai discutir aquela questão no STF em recurso extraordinário. Só que para que ele chegue no STF, ele precisa pré-questionar a matéria. Então, ali nas razões do recurso, ele só está pré-questionando. Para ele ter uma decisão em relação à constitucionalidade no segundo grau, ele teria que suscitar um incidente. Então, vocês percebam a sutileza de detalhes que a gente tem aqui. Tá? Essa é a ideia. Então, sempre que eu estou num processo, se eu pretendo, né, discutir aquela questão de direito em sede de STF ou em sede de STJ, quando eu recorro ao segundo grau de jurisdição, eu já tenho que pensar que eu preciso pré-questionar aquela matéria, porque, do contrário, eu não vou conseguir ter o meu recurso superior admitido. Esse é só um dos requisitos específicos de admissibilidade. Acho que a gente precisa estar discutindo isso. Então, como é que eu configuro esse pré-questionamento? Eu provoco, eu menciono, eu questiono ele nas razões do meu recurso, e o tribunal, quando for decidir o meu recurso, ele vai se manifestar acerca daquilo. Tá? Ele vai se manifestar no sentido de, ainda que a parte tenha suscitado a inconstitucionalidade do ato normativo, né, no que toca à decisão, entende esse tribunal que a decisão está correta, ou então entende que está errada e dá provimento ao recurso, coisas do gênero. O que eu preciso é que o tribunal se manifeste acerca daquele meu questionamento. Ele não está decidindo se é constitucional ou não, ele não está decidindo se está violando a questão federal, ou seja o que for. Ali, ele só vai se manifestar acerca do meu questionamesse somatório de provocação mais manifestação é o que vai configurar, tá? Deixa eu colocar mais uma setinha aqui. É o que vai configurar esse pré-questionamento. Ok? O pré-questionamento, ele se configura exatamente com a provocação mais manifestação. E aqui, configuração. Tá? Beleza? Provoquei, manifestou, configurou meu pré-questionamento. Ótimo. Meu requisito de admissibilidade, um deles, dos tribunais superiores, já está realizado. Show. Essa é a ideia. E aí o que acontece? Se porventura, né? Vamos pegar o caso do Joaquim. Joaquim foi lá e estava pré-questionando.
Digamos que o tribunal não se manifeste. Bom, se o tribunal não se manifestou acerca de algo que foi mencionado no recurso, né, na decisão do tribunal ele não se manifesta, o que aconteceu aí, gente? Vou fazer de novo. Vamos dizer que, lembra, o Joaquim falou a respeito do ato normativo inconstitucional, ele estava provocando que o tribunal se manifestasse. Digamos que esse tribunal, na hora de decidir aquela apelação, ele não menciona nada a respeito desse questionamento do Joaquim. O que aconteceu? Em relação à decisão, o que o tribunal fez aqui? Então, primeiro passo, se o tribunal não se manifestou, você arguiu lá e o tribunal não se manifestou. Óbvio que eu tenho aqui uma omissão, como a Regina e o Bruno colocaram. Peraí, se eu trouxe isso no recurso, né? Está dentro do contexto das minhas razões do recurso e do meu próprio pleito. E o tribunal não se manifesta, ele se omite. Diante de omissão, o que cabe, gente? Aqui, nesse caso, eu estou diante de uma omissão, e se eu tenho omissão, eu tenho um recurso. Qual é a minha finalidade? Se eu tenho uma omissão na decisão, qual é a minha finalidade? Esclarecer a decisão. Exatamente. E se eu quero esclarecer, o único recurso cabível será os embargos de declaração. Vamos ver se não congela agora. Se congelar, eu tiro de novo minha carinha. Tá? Então, no caso do Joaquim, se o tribunal não se manifestou, ele opõe embargos de declaração para o tribunal se manifestar. Beleza? Será que configurou o pré-questionamento? Já que a configuração do pré-questionamento é provocação mais manutenção, eu tenho um acordo na minha frente, né? Que o tribunal falou, não tem nada a esclarecer aqui desse acordo. Então, eu tenho um acórdão proferido em segundo grau de jurisdição. Qual é o único recurso cabível aqui, gente? Se a discussão é matéria constitucional, o único recurso cabível é o recurso extraordinário, porque eu estou diante de acordo de segundo grau. E aí só cabe recurso extraordinário. O problema é, esse recurso extraordinário, para que eu o apresente, para que eu interponha e ele seja aceito, eu preciso cumprir o requisito do pré-questionamento. E aí essa é a pergunta. Esse requisito do pré-questionamento se configurou no momento em que o tribunal nada falou? Por que dar-se sim? O sim é no chute ou o sim tem um porquê? Diz para mim. Porque... pontinho, 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 ele está deixando no suspense, né? Olha só, tem uma história. Quando deixa de enfrentar, se omite. E omissão cabe embargo de declaração, não é isso? Tá, ele já fez isso. Gente, vamos pensar aqui. Olha só. Configurou, mas não porque omitiu nem nada disso, não. O que acontece? Por que se configurou o pré-questionamento? Porque o Código de 2015 adotou o que a gente chama de pré-questionamento ficto. O Código de 73, ele, durante a vigência dele, a gente tinha uma discussão muito grande entre STJ e STF. E nós tínhamos súmulas que definiam isso. O STF entendia o seguinte: a parte provocou no recurso, né, a discussão em relação àquela matéria constitucional. Exatamente para que o tribunal se manifestasse. O tribunal não se manifestou. A parte não tem o poder sobre o tribunal. Ela não tem como impor ao tribunal que se manifeste. Então, a ausência de manifestação do tribunal significava para o STF que ele estava se manifestando, mesmo que fosse no sentido de não falar nada. Para o STF, nesse caso, se configurava
um pré-questionamento ficto, uma ficção de pré-questionamento. Por isso, entendi o STF que esse requisito de admissibilidade estava preenchido. Isso o STF. Mas se a discussão fosse norma infraconstitucional federal, o buraco era mais embaixo. O STJ entendia que, se o tribunal não se manifestasse, o pré-questionamento não estava configurado. Na verdade, para o STJ, quando o tribunal não se manifestava, ele incorria numa nova violação à norma federal, que era a violação referente aos embargos de declaração. Por quê? Porque, sendo os embargos o recurso cabível para esclarecimento, tendo a parte oposto os embargos e o STJ e o tribunal não se manifestado acerca da omissão, o tribunal violava exatamente a regra dos embargos de declaração. Então, entendia o STJ que era preciso atacar essa violação primeiro, para depois atacar a violação principal. Isso levava uns 5 anos no processo. A súmula que falava isso era a súmula 211 do STJ. E a súmula do STF era a súmula 356 com a 282, salvo engano meu. Tá? Isso era um horror. E aí, com o novo código, o ministro Fux, ele presidiu a comissão que desenvolveu o projeto do novo código. E aí, o que se foi feito? Foi feito exatamente o seguinte: olha, a gente vai adotar o pré-questionamento ficto. E aí, a gente vai para o artigo 1025. É onde entra os embargos de declaração, que ainda tem outro detalhe que eu quero falar com vocês. O artigo 1025, ele fala o seguinte: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então, o que acontece? No caso do Joaquim, o tribunal não falou nada, ele opôs embargos de declaração. E o tribunal rejeitou os embargos de declaração, o pré-questionamento está configurado. E aquele teor que ele trouxe nos embargos de declaração, sinalizando a omissão do tribunal, vai ser analisado pelo Tribunal Superior, exatamente para configurar o quê? A existência do pré-questionamento. Entenderam isso? Quando você opõe os embargos de declaração, apontando a omissão no julgado, né, no acórdão da apelação, eu estou continuando com aquele exemplo do Joaquim, porque está mais vivo na memória de vocês. Então, Joaquim apelou, trouxe na apelação dele o pré-questionamento. O tribunal não se manifestou. O que ele fez? Opôs embargos para ele se manifestar a respeito da omissão. O tribunal diz, não tem nada para esclarecer nesse embargo, ou rejeita esse embargo dele, ainda que tenha sido rejeitado, nesse momento eu tenho a configuração do pré-questionamento ficto, que é o pré-questionamento adotado pelo nosso ordenamento hoje, tá? Mesmo que o tribunal não se manifeste sobre aquela questão questionada, né, pré-questionada, ainda assim eu configuro o pré-questionamento, tá? E aí, ele não pré-questionou a omissão, ele não trouxe exatamente nos embargos dele a omissão em relação à manifestação sobre aquela questão constitucional que ele tinha trazido nas razões do recurso dele? Então, quando ele traz isso nos embargos, as razões dos embargos dele passam a ser parte integrante do acórdão que foi omisso. E vai ser analisado tudo no Tribunal Superior, exatamente configurando assim o requisito de admissibilidade do pré-questionamento. Entenderam? Essa parte entendi. Agora vamos desdobrar isso, que ainda tem mais coisa para falar disso. Porque até agora eu não falei do cabimento dos embargos para fins de pré-questionamento, certo? Não falei. Eu falei aqui dos embargos para fins de omissão, que é o cabimento dele normal. Só que existe uma possibilidade, a gente terminou a aula passada
falando exatamente nas sanções que podem ser acarretadas em virtude da utilização dos embargos de declaração para fins de procrastinar o processo. Lembra? Então, se ele não comprova, se ele não tem nenhuma omissão, nenhuma obscuridade, nenhuma contradição e nenhum erro material, e ele opõe embargos, esses embargos é nítido que é para procrastinar, para ganhar tempo. E aí pode acarretar sanção e sanções violentas. Nós vimos que essa sanção é gradativa, né? 2%, pode chegar até a 10% e depois, inclusive, a vedação dele continuar opondo embargos. Mas vamos imaginar o seguinte cenário. Vou desenhar de novo, tá? Vamos lá, deixa eu incluir um novo aqui para desenhar para vocês. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui sentença proferida. Vou começar logo da sentença, tá? Sentença proferida, ótimo. Aí, uma vez a sentença proferida, eu apelo dessa sentença. Perceba que não tem nenhuma discussão aqui em relação à violação constitucional, nem em relação à violação à norma infraconstitucional, tá? Simplesmente aqui eu apelei, porque eu não concordei, não gostei da decisão, e eu quero que o tribunal reforme essa decisão. Não gostei da condenação que teve, tá? E aí, quando o relator analisa, não é caso dele julgar monocraticamente, ele encaminha para a sessão de julgamento, que é a decisão colegiada. E aí, em colegiado, eles decidem o recurso. Só que quando eles decidem esse recurso, percebam, nesse acórdão, exatamente nesse acórdão, eu identifico uma violação. Aqui nesse acórdão, eu tenho uma violação à norma constitucional ou infra. Ou infraconstitucional. Nossa, cadê o infra aqui? Ou infraconstitucional. Nesse acórdão, eu tenho exatamente a violação. Então, vamos lá. Tive a sentença proferida. Não gostei, apelei da sentença. Perceba que aqui eu não tinha nada para questionar antes. Não tinha nenhuma violação à norma constitucional, nem à norma federal, eu não estava pensando nisso. Apelei. E no acordo, no julgamento da minha apelação, nesse acordo, surge uma violação à norma constitucional e infraconstitucional. Bom, desse acórdão aqui, como a gente já viu, só cabem 2 recursos se eu encontrar, né? Se eu efetivamente tiver as 2 questões, que é, se eu tiver questão infraconstitucional, vai caber o RE, e se eu tiver a violação à norma infraconstitucional, vai caber o RESP, certo? Então, os únicos recursos cabíveis para atacar esse acórdão agora são esses 2. Certo? E aí eu pergunto aos senhores, se esses 2 são os recursos cabíveis, né, para eu atacar esse acórdão, e para esses recursos aqui, eu preciso configurar o pré-questionamento, porque é requisito de admissibilidade desses 2 recursos, como fazê-lo? Perceba, sentença, apelação, a violação surge no acórdão. Bom, o único recurso cabível para esse acórdão é RE ou RESP. Só que para eu interpor qualquer um dos 2, eu preciso configurar o pré-questionamento.
Inclusive tem um R a mais aqui. Eu preciso configurar o pré-questionamento. Como é que eu configuro isso aqui? Como é que eu pré-questiono se supostamente o único mecanismo que eu tenho contra esse acórdão é o IRE, o RESP? Perceba que aqui eu nem tenho, né, nenhuma omissão, obscuridade, contradição, não tem nada disso. O acórdão está redondinho. Só que o acórdão tem uma violação à norma constitucional ou à norma infraconstitucional, né? E que eu preciso atacar. Só que para eu atacar, né, que tem que ser ou no RE ou no RESP, eu preciso pré-questionar. E aí, o que eu faço? Pois é, gente, o que eu faço tá aqui, ó. Deixa eu colorir aqui. O que eu faço para configurar esse pré-questionamento? Eu vou me utilizar dos embargos de declaração. E é aqui que entra. Esses embargos de declaração, eles têm a finalidade apenas de pré-questionamento. Tá? A finalidade deles é de pré-questionamento. Eles não vão ser utilizados para esclarecer omissão, obscuridade ou contradição. Não. Aqui é só pré... Eita, o que aconteceu aqui? Aqui é só para pré-questionar. E aí, onde é que eu tenho autorização para fazer isso? Súmula 98 do STJ. Entendeu? Esse é o raciocínio que a gente tem que pensar sempre em recurso. Quando eu vou falar de um recurso, eu tenho que olhar qual é a decisão. Qual é a decisão e qual é a finalidade. Porque eu só tenho um recurso cabível. Então, se eu olho ali, eu tenho um acórdão, e eu quero atacar esse acórdão, gente, para atacar o acórdão, eu só tenho dois recursos por finalidades distintas. Ou eu ataco esse acórdão porque tem violação à norma constitucional, ou eu ataco esse acórdão porque tem uma violação infraconstitucional, ou eu ataco esse acórdão porque tem omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Se não tem omissão, obscuridade, contradição ou erro material, eu afasto a incidência dos embargos. Se tem violação à norma constitucional, seria o RE. Se tem violação à norma infraconstitucional, seria o RESP. Só que tanto o RESP quanto o RE, eles necessitam que eu demonstre o pré-questionamento. E aí, gente, aqui eu tenho uma legislação específica, eu tenho uma normatização específica para me utilizar dos embargos de declaração. Porque, percebam, eu não vou embargar para atacar uma omissão, uma obscuridade ou uma contradição, um erro material do acórdão. Eu vou embargar para trazer à luz o pré-questionamento para que eu possa interpor o recurso especial ou o recurso extraordinário. Por isso, eu vou me utilizar de quê? Da súmula 98 do STJ. Não necessariamente. Vamos lá. Eu comecei exatamente pelas outras formas. Primeira forma, você vai pré-questionar quando você falar com o tribunal, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá a violação da norma constitucional e infraconstitucional numa decisão interlocutória. Eu já posso pré-questionar quando eu for agravar de instrumento, nas razões do meu agravo de instrumento. E durante a decisão do agravo de instrumento, o tribunal pode se manifestar. Pronto, meu pré-questionamento foi configurado. Eu posso pré-questionar nas razões da minha apelação, como o Joaquim fez. E o tribunal se manifesta sobre aquele pré-questionamento. Está configurado. Então, sempre que você for falar com o tribunal, você vai, se tiver que pré-questionar, você já pode pré-questionar. E ele pode se manifestar. Agora, se você questiona num recurso e ele não se manifesta, você tem que provocar, porque aí ele se omitiu. Perceba que os embargos de declaração aqui não é para pré-questionar, é para provocar o esclarecimento de uma omissão. Vocês conseguem perceber isso? É singela a diferença, mas num primeiro momento, aquele primeiro exemplo que eu dei para vocês, os embargos estavam cumprindo o papel dele. Os embargos foram opostos porque havia uma omissão. Concordam comigo? Agora não. Perceba que nesse momento a violação ela surge numa decisão que eu não tenho outro recurso para usar, só os recursos superiores. Só que para usar os recursos superiores eu preciso pré-questionar. E aí o que eu faço?
né? Se eu não tenho, se a violação surge aqui e eu não tenho nenhum recurso aqui que não seja um recurso superior, como é que eu vou pré-questionar? Perceba que eu não tenho nenhuma das hipóteses de cabimento do embargo de declaração. Não tenho aqui. Eu não estou discutindo uma omissão, uma obscuridade, uma contradição, um erro material. Não estou. Só que eu estou no impasse, eu estou no checkmate. O recurso cabível aqui, porque tem uma violação à norma federal ou à norma constitucional, é o especial ou extraordinário, que é do Tribunal Superior. Só que para que esses recursos sejam admitidos, eu preciso do pré-questionamento. E cadê? Como é que eu faço? E aí, qual é a saída? Súmula 98 do STJ. Eu vou me utilizar dos embargos de declaração, não porque há uma omissão, uma obscuridade, ou uma contradição, ou um erro material. Eu vou me utilizar dos embargos de declaração com o puro propósito de pré-questionar a matéria constitucional ou infraconstitucional que foi violada ali naquele acórdão. Entendeu? Porque aí eu pré-questiono e consigo preencher o requisito de admissibilidade dos recursos superiores. A gente não fala nem de modo impróprio, de modo excepcional, ele é utilizado para pré-questionamento. Tanto que você não tem... E aí o artigo 1025 vem e reforça. Porque quando ele é utilizado, né, para que eu possa utilizar os embargos de declaração para pré-questionar, eu vou me utilizar da súmula 98. Mas para que esse pré-questionamento meu faça parte daquela decisão, eu vou me utilizar do 1025, que é exatamente que vai dizer que aquele teor do meu recurso, ele complementa a decisão. O que vocês têm que seguir é exatamente essa orientação que eu estou dando. Sempre que você pensar em recurso, para você identificar o recurso, você tem que olhar o quê? A decisão e a finalidade. Tá? Exatamente para você afastar a incidência de qualquer recurso que não cabe.